Presidente, colegas vereadores, também, Denir, não pedi a parte, veio no mesmo sentido falar sobre essas proposições que estão na casa. Foi motivo de ampla discussão na Comissão de Justiça, Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário, comissão essa presidida pelo vereador Enio Grolli, comigo e com o vereador Douzan como integrantes. Tem que fazer um apanhado antes de tudo isso, para esclarecer alguns pontos. Esses projetos de lei, presidente, como é sabido, eles entram na casa todos os anos, religiosamente, no início do mês de março. E não foi diferente desta feita. Vários outros municípios, Garibaldi, Bento eu não sei, mas Garibaldi eu tenho certeza, uns dias antes da pandemia, aprovaram seus reajustes, porque é uma revisão anual. E é a correção do índice, que eu acho que é o IGPM, dos últimos 12 meses, os servidores têm esse direito. Em razão da pandemia, assim que deu entrada na casa, tivemos o problema do coronavírus, e continuamos tendo uma situação dificílima para todos os entes políticos. Eu compactuo com a declaração de Enir com relação aos enfrentamentos diários que nossos prefeitos têm passado. Depois tivemos as sessões suspensas, e assim que retomamos, essa comissão se debruçou sobre o assunto. Mas antes de falar, então, notadamente sobre esses projetos, eu tenho que falar sobre essa matéria de jornal. Parece que é implicância minha, Aleph, mas é muita má vontade de quem escreve uma notícia dessa natureza. Jornalista, editor, redator, não sei quem lá, repórter ED do jornal Contexto que escreveu. Se aprovado reajustes dos prefeitos e vereadores. Gente, o Denir falou aqui dia 23 de abril, em abril, meados de abril, nós já falamos que seríamos contra. Eu usei a tribuna posteriormente e falei que era contra. Nós falamos nas explanações que eram contra. Eu acredito que não tenha um político, o Kish falou na semana passada, eu acredito que não tenha um político, um agente político que tenha moral para dizer que não, que esse aumento aqui é necessário, que a gente tem que ganhar. E eu falo que é falta de vontade, não vou falar outra expressão do ED, porque os pareceres das nossas comissões entraram no dia 6, estão carimbados aqui, protocolados dia 6. Como foi visto que tinha emenda, e depois eu vou falar sobre o projeto dos servidores, tinha os pareceres nossos, dizendo então, de forma tácita, escrita, expressa, que a comissão era contra. Mas não. O negócio é botar uma matéria completamente truncada, dificílima de se entender, quem lê aquela matéria, qualquer pessoa leiga não entenderia, e muito pelo contrário, pessoas cultas, até graduadas, fotografam aquilo e jogam nas redes sociais. Querem transformar os vereadores em vilões. É sempre assim. Custa o jornalista, o nobre jornalista que não pode vir aqui ou não quer vir aqui, assistir às sessões, pelo menos, para ter essas informações? Todos, absolutamente todos os vereadores são contra, eu tenho certeza, esse reajuste dos agentes políticos. E não é porque A ou B vai para a rede social dizer que é contra, que é mais contra ou não. O primeiro que me falou de forma explícita que era contra, logo que voltamos, presidente, do recesso por causa da pandemia, foi o vereador Douzan. Nós falávamos em articular uma emenda para os servidores e o vereador Douzan me disse: Baroni, para os agentes políticos eu sou contra. E assim foi o nosso encaminhamento da comissão nesse sentido. As reuniões que tivemos, nas ligações, na troca de mensagem, foi sempre nesse sentido. E os nossos pareceres, então, foram nesse sentido. E está aqui os pareceres dos projetos que tratam do subsídio de prefeito, vereadores, secretários. Eu deixo, e foi assinado por mim, relator, e pelos demais pelo presidente e o vereador Douzan, dizendo que os projetos buscam aval legislativo para a revisão anual dos subsídios dos agentes políticos, em que pese encontrar previsão constitucional e serem projetos que necessitem ser apresentados anualmente. Senhor ED, todo ano tem que se apresentar esses projetos, sempre no mês de março,
Aí eu justifico em razão do cenário assolador com relação à saúde pública, bem como à economia mundial, não há a mínima possibilidade orçamentária e moral para dita recomposição, para que dita recomposição seja aprovada no presente momento. Motivo pelo qual indico a rejeição dos projetos em tela. O parecer está aqui, protocolado dia 6, pelo William na casa. Da mesma forma, tem o parecer dos outros projetos, que se não conseguir falar agora, depois eu quero ler durante a discussão dos mesmos. Mas se, com relação ao projeto de servidores, se gerou um imbróglio jurídico grande a ser discutido futuramente. Porque há uma lei federal que foi aprovada na semana passada, não foi sancionada ainda pelo presidente, que está alcançando um auxílio aos estados e municípios, um socorro para muitos deles. Mas para que seja aceito, está a proibição de conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer servidor. Inicialmente, pelo estudo jurídico feito pela DPM, vantagem, aumento, reajuste ou adequação não englobaria a revisão geral anual. Então é uma discussão jurídica. O projeto não foi aprovado ainda, o projeto federal. O projeto estadual está, o projeto do reajuste, da revisão dos subsídios, está na casa desde março. E eu, da mesma forma que o vereador Denise diz que vota com a tranquilidade e com a convicção, eu criei a minha convicção ao longo desses meses junto com a nossa comissão. Falei que não votaria se fosse retroativo a março, porque entendemos que é momento de todos darem seu sacrifício. E falando com o Sindispub, argumentando a nossa situação, a diretoria do Sindispub se reuniu e analisaram e entenderam o cenário atual. Por isso, o motivo dessa emenda, levando para 1º de junho a revisão anual dos funcionários. Isso por si só, presidente, somado ao a revisão anual dos agentes políticos, vai acarretar cerca de 1 milhão de economia aos cofres municipais, aproximadamente. Se votássemos os projetos da forma que estão, era 1 milhão a mais que o município ia ter que desembolsar já, de imediato. Assim, com essa nossa emenda, será para no final do mês de junho, com relação então a 1º de junho. Veja bem, o projeto de lei, vereador Dozan, projeto aprovado no Senado Federal e a ser sancionado pelo presidente, prevê 18 meses sem nem aumento, nem concessão de benefício, enfim, nada para funcionários. E aqui eu faço um parêntese, Aleph, eu como servidor público eu concordo. Eu acho que é o momento de todos darem seu sacrifício. Agora, com relação a esses projetos que estão nas casas, nós temos que fazer uma análise mais profunda. Essa revisão anual é relativa a fevereiro de 2019 até fevereiro de 2020. Se nós negarmos essa revisão anual, os funcionários de Carlos Barbosa, servidores, tanto do Executivo como do Legislativo, e aqui Josi, William, Denise, com perdão, não conversamos com os funcionários dessa casa, mas se englobam também o Legislativo, ficariam cerca de 33 meses sem nenhuma reposição, sem nenhuma recomposição. E aí se joga mais janeiro e fevereiro de 2022, que a revisão é só em março, seriam 35 meses sem qualquer recomposição, revisão anual, sem nada. Então, é gravíssima a situação, não tenha dúvida nenhuma. O município vai ter que se desdobrar, o prefeito, se caso seja aprovado, vai ser o impacto de cerca de 200 mil a mais mensais, mas esses servidores, principalmente a saúde, segurança, os demais que estão no dia a dia, estão se desdobrando, estão fazendo também as coisas acontecerem. A assessoria jurídica do município tem trabalhado demais, a Secretaria da Administração,
Enfim, todos que estão trabalhando muito para tentarmos sair o quanto antes dessa crise. Portanto, presidente, eu vejo que nós podemos sim aprovar esse reajuste. Tem que enaltecer a atitude do Sindispub, que nos ouviu. Tem mais ainda, os servidores agora, a partir de junho, terão um aumento na sua contribuição previdenciária também, que passará de 11 para 14, ou de 12 para 14. Enfim, terão mais perdas ainda. É a cota de sacrifício que os funcionários, os servidores terão de dar, que nós entendemos que é a melhor forma com relação a esse projeto. Eu vou dar os apartes, vereador Grolli. Sim, obrigado pela parte, vereador Baroni. Boa noite aos presidentes, boa noite aos vereadores e imprensa. Eu quero contribuir um pouquinho mais sobre a emenda que foi feita pelo projeto 25 do servidor público. Eu vou ler aqui o ofício que foi direcionado à nossa comissão pela Sindispub, inclusive a presidente também esteve presente numa reunião. Então eu vou dar uma lida sobre esse ofício que veio sobre a comissão. Aí, assunto, projeto de lei 25 de 2020. Senhor, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Carlos Barbosa, Sindispub, vem através desta apoiar a emenda ao projeto de lei 25 de 2020, que trata sobre a reposição salarial dos servidores municipais proposta pela comissão. Embora a reposição salarial anual ser um direito constitucional, esta entidade tem entendimento da atual situação enfrentada em função da pandemia Covid-19, que afeta não só o município de Carlos Barbosa, mas a todo o mundo. Além disso, em razão do iminente congelamento de salários, que é uma ameaça real às famílias dos servidores públicos, faz-se necessário a aprovação imediata do reajuste dos vencimentos, haja vista perdas pretérita e futura do poder aquisitivo da categoria. Outro sim, reafirmamos ser favorável à emenda que propõe que a reposição salarial seja paga a partir do dia 1º de junho de 2020. Então, foi direcionado no dia 6 de março de 2020, presidente Milena Segalin. Então, está aqui, vereador Baroni, que o senhor foi relator dessa emenda, conjuntamente com o membro Dolzan. Então, está aqui, o Sindispub se dispôs também a ceder 3 meses por causa da pandemia, então já estão fazendo a parte deles também. Então, era isso que eu queria passar para o público, que também o Sindispub se dispôs a ajudar. É isso, muito obrigado, Baroni. Obrigado, vereador Grolli. Vereadora Rosália, por favor. Sim, Baroni, obrigada pela parte. Eu quero contribuir um pouco na tua tribuna, até por conhecimento de causa. Eu gostaria muito que as notícias que fossem feitas, que elas tivessem ênfase em todos os sentidos. Quando, em janeiro, nós tivemos 10% do aumento da Unimed, do nosso plano de saúde, e que bom que nós temos mais de 1.000 entre dependentes, aposentados e funcionários que têm um plano de saúde, porque não estamos caindo no SUS. Porque todo esse pessoal automaticamente cairia no SUS se não tivesse um plano de saúde próprio. A Previdência, como foi mesmo mencionado ali pelo vereador Baroni, a partir de junho, 3% a mais em relação à PEC, de 11 foi a 14. Não lembro de nenhuma notícia a respeito disso, nem que o servidor vai pagar 3% a mais do IPRAM, muito menos que aumentou 10% o plano de saúde. Outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui, que quando aconteceu o início da pandemia, como foi mencionado aqui, vários municípios vizinhos, e que é normal, em março, ter o índice que é de fevereiro do ano anterior a março desse ano,
tiveram aprovação, não tiveram problema nenhum. Uma das coisas que eu fico pensando, se os fiscais tivessem parado aqueles 15 dias, se o pessoal da saúde tivesse parado, se a segurança tivesse parado do município, porque tudo parou 15 dias. A agricultura fez protocolo por telefone para não deixar o agricultor sem o atendimento. Por que tanto em cima do funcionário público? Aí agora eu vou dizer, todos dessa casa se manifestaram que era contra vereador, contra secretário, contra prefeito, e não que não merecessem pelo trabalho que faz, mas sim pelo momento que estamos vivendo. Então é importante que se lembre desses momentos. Obrigada, desculpa por ter passado o tempo. Obrigado, vereadora. Vereador Dozan, por favor. Sim, boa noite, colegas vereadores. Presidente Baroni, obrigado pela parte. Também agradeço pela minha nomeação na tua tribuna. Já trabalhei em indústria, já trabalhei em comércio, já fui funcionário público, hoje sou profissional autônomo. Então eu acho que eu tenho uma certa vivência em cada nicho do mercado que me fazem ter uma segurança para mim votar esse projeto em favor da emenda que a gente propôs. Todo mundo acha que ser servidor público são só glórias. Não tem nenhum problema, que não tem nenhum enfrentamento, não tem nenhuma responsabilidade maior do que se tem na indústria ou no comércio. E tem. São cargos que exigem muita responsabilidade. O funcionário público pode ser preso por algum motivo, por algum desvio, alguma coisa que faz no seu trabalho. Então, fiquei satisfeito também quando tu comentaste que iria conversar com o Sindispub e também com o retorno que o Sindispub deu, abrindo mão em nome dos servidores, e acredito que a maioria dos servidores concordou com isso, frente a essa pandemia. Não gostaria de votar contra um projeto que beneficia os servidores, mas acho que realmente essa pandemia pegou todo mundo de jeito, e também não seria talvez justo pegar toda a retroatividade e fazer o município gastar da forma que está. Com a tua emenda, acredito que fica de acordo com os preceitos que eu também sigo. Só queria fazer uma ênfase na questão do impacto financeiro. Em fevereiro foi dado um impacto favorável a isso, então também uma forma de dizer que havia dinheiro para ser pago aquele aumento que seria proposto em fevereiro. Eu vejo que o impacto que viesse agora não iria afetar em nada essa questão. Obrigado. Exatamente, vereador. Por isso foi antecipado também o nosso parecer, em razão disso, que nós vamos trazer, através da emenda, vai ser trazida uma economia. Ou se vota com a emenda, se vota o projeto original, a favorável ou contra. Ele está na casa, tem que ser votado. Se fosse favorável, ia ser retroativo a 1º de março. E aí há um entendimento, não tem dúvida que alguns funcionários vão ficar chateados, mas é sempre assim. Então, mas que bom que a maioria pense e que entenda que é o momento de todo mundo se doar. Vereador Miguel, por favor. Sim, colega Baroni, obrigado pela parte. Eu também quero dizer, né, tudo que o senhor falou, na sexta-feira, pode pedir para o presidente, eu não liguei para ela pedindo informação. Eu estava fazendo um trabalho para dizer para vocês, lá em Arroio Canoas, que eu sou sócio da água, e uma esposa de um jornalista me ligou sobre isso aí, dizendo para vocês, tudo que o senhor falou, eu pedi informação para passar para ela. Eu disse, e já vou dizer, eu estou contra o aumento do vereador, eu estou contra, mas a maioria já disseram. Tem até um anteprojeto de lei do Baroni e o Denir. Falei para ela tudo isso aí. E tu vê, já saiu no jornal, já tudo ao contrário de novo. Então, pensa bem, né, presidente? A gente faz de tudo, conversa, a gente não está mentindo para o povo. E ainda tem gente que eu digo na rua que diz que o vereador vai se aposentar. Então, Baroni, obrigado pela parte. E só para contribuir um pouco, né, porque nós, vereador, há 24 anos, só para concluir, a gente está aí e a gente sempre vai ouvir. Obrigado. Obrigado, vereador Miguel. Então, para concluir, presidente, acho
importante essa emenda apresentada, não tem dúvida que o município vai ter que se fazer um sacrifício enorme para honrar com esse pagamento, caso seja aprovado, mas é um meio termo que a gente encontra nesse momento difícil. E com relação às matérias, presidente, há muita má vontade de jornalista que se acompanha pela internet em escrever essas matérias. Já foi assim com as cadeiras, já foi assim agora com esses aumentos. Vamos tentar, pelo menos, quem quer tomar opinião, não se baseie mais nesse jornal, do ED, nessa matéria que o ED escreve, porque ele não tem embasamento nenhum. É má vontade, não vou usar outro termo. Porque os pareceres estavam aqui, foi falado aqui várias vezes. É impossível. Mas, enfim, vamos lá. Então, essa é a minha explanação. Depois, durante a votação, quero falar um pouco mais sobre o parecer referente à revisão dos servidores. Obrigado, presidente.